corrida de hoje foi a segunda etapa da Fórmula E. Então, que teve o Jake Dennis, né? Ele é Jake Dennis vencendo, o Jean-Eric Vergne em segundo e o Nick Cassidy em terceiro. Daí tem toda a continuação. Ali a gente já vê o Sérgio Sete Câmara em nono. É, Cara, eu vi as duas primeiras etapas, né? Essa e a do México. E, cara, não sei se foi o circuito, não sei se foi. Não sei o quê. Né? Que eles adotaram uma estratégia diferente da primeira, que essa corrida ficou bem interessante. Teve até na última volta, o Mitch Evans, que chegou em quinto, ele estava disputando com o Verne, acho que na curva 3. Não, já era mais pro final. Devia ser a curva 18 por ali. Era a curva 17. Tava disputando ali o segundo lugar, ele erra e daí cai para quinto lugar. Isso foi sorte dele ainda. Então assim, a corrida, a gente pode ver ali que o Denis, oh, caralho. Vou ficar falando meu sobrenome. Que o Denis ganhou por 13 segundos de diferença, mas não foi uma vantagem assim desde o começo, né? Tanto que ele larga em terceiro, o Wernick larga em primeiro, e daí com a estratégia que ele fez utilizando o boost da Fórmula E, que ele conseguiu chegar. E uma coisa que eu percebi hoje, parece que eles estão utilizando esse boost muito mais como para atrapalhar do que para ajudar. Que a galera que passava, pegava o boost, não tinha um efeito tão bom. E por isso que eu entendi que no México eles adiantaram um pouco mais. Eles já logo no começo estão pegando ali o boost para meio que se livrar, porque você tem que sair um pouco do traçado para pegar. E ali a gente vê o Sérgio Sete Câmara em nono, mas ele largou em quarto. Na largada ele até tentou chegar em segundo, né? Ele conseguiu passar o Jake Dennis que estava em terceiro e foi para cima do Evans que estava em segundo, mas não conseguiu. Ficou um bom tempo em quarto lugar e daí depois foi caindo. Parece que essa ERT, que é a equipe dele, é bem ruim, sabe? Fraco. É. E o Lucas de Grassi, ele largou em 21º, terminou em 20º. A equipe dele também tá mal, porque o companheiro dele ficou em 19º. Tipo, os brasileiros vão sofrer bastante, assim como o De Vries. O De Vries largou em último, cara. A equipe dele é a Mahindra. Parece que a Mahindra colocaram Rickshaw pra ele pilotar. Becker, você falou que viu uma beirolinha. O que você achou da parte que você viu? Dos 3, 4 minutos que eu vi, Sim, ué. cara. Putz, cara, foi meio chatinho. Uhum, Nem por questão de som nem nada, que é o que normalmente o pessoal pensa da F2. sim. Era mais porque teve. F3, O né? momento em que eu vi, teve muita. Perdão. Teve muita pouca ultrapassagem. Tipo, teve bem Sim. pouquinho. Eu acho que teve só o. Eu não sei se tá nessa ordem aí, mas no momento que eu tava vendo, o segundo tinha ultrapassado. O terceiro tinha ultrapassado o segundo. Não sei se era o Nick e esse Jin aí, Não, Jen, não sei como é que era fala. o Jake Dennis que tinha ultrapassado o Evans na, na ocasião. Que o primeiro, a Isso, ordem de até que. largada foi Verne, Evans e Dennis. E teve até um momento que o carinha depois forçou uma ultrapassagem e daí, tipo, ele Uhum. saiu por uma parte que era meio que branca, assim. Aquela parte lá foi É, legal. Mas foi só esse momento aí que eu vi. Esses então, times aí de uns 4 minutos. mas Depois eu tive que sair, daí. isso que você viu foi exatamente o que aconteceu na última volta, só que bem pior. Que o que ele viu foi o Ah, Evans disputando com o Verne, no caso era a primeira posição, e daí uhum. o Evans ele freia muito tarde, daí acaba perdendo o, a tangência, né? E só Sim. que daí na ocasião ele ainda perde menos, sabe? Na última volta ele vai bem para fora. Então, queria só mostrar o, o circuito, né? Então, tudo isso que eu tava falando foi na curva 18 mesmo. Todos os erros que aconteceram do Mitch Evans foi ali na curva 18. E ali na curva 19 que tinha o. Como é que é o nome do boost deles?
Enfim, é um negócio Puxa, da não sei o bateria quê. lá. É que eu não lembro. Time Attack. Alguma coisa de ataque. Tá, enfim. É, Então é lá na Arábia Saudita, né? É o mesmo circuito de amanhã. E é bem interessante essa parte sinuosa entre a curva 2 até a 14. Porque não é um setor tão de baixa, então eles conseguem ir bem rápido e dependendo da forma que eles conseguem fazer toda essa parte, eles chegam na curva 17 mais próximos ou mais longe dos demais. Né? E uma curiosidade, vocês podem ver ali que a largada acontece entre a curva 17 e a curva 18 e a chegada é logo depois da 21. Oxi, cara, que louco. Não sei se é por conta da distância e tal, mas eles fazem isso. Então, mas a corrida em si foi bem interessante. Amanhã vai ter todo um outro sistema de classificação e daí de corrida também. E daí eu vou acompanhar também. Tá passando no canal Grande Prêmio, tá? Eu achei que ia passar no Gold, igual passou no a primeira, mas não sei, acho que o Gold largou. A transmissão do Gold também não foi muito boa, mas daí, né? E aqui tem a classificação, eu peguei os 5 primeiros. Então, por conta da primeira etapa, o Pascal Wehrlein é o primeiro, o Nick Cassidy está em segundo, o Jean-Eric Vergne em terceiro, Jake Dennis, que é o atual campeão, em quarto, e o Mitch Evans em quinto. Dá para ver que ainda há uma grande proximidade, né? Do primeiro ao quarto são 4 pontos apenas. Mas tá bem interessante, assim. E a galera falou, galera da transmissão, falou que essas primeiras corridas acaba que vai ser um pouco mais complicado, porque a galera, os circuitos não favorecem tanto as ultrapassagens, né? Porque, por exemplo, esse é um circuito bem mais apertado do que Jeddah, né? Mesmo que Jeddah até não é tão apertado, mas ele aparenta bem apertado. Então, as únicas formas de você ultrapassar são nas retas e daí na curva 18 ou na curva 1. Então, mas até que o GP foi. Não é GP, né? O Foi EP. Prix. É, o EPRIX foi bem interessante. Vamos passar para a E Fórmula 1? daí é EP daí, pô. É EP. Não, eles Até nem que o EP falam. foi o EP. No Ó, mas tu episódio falou ali ali. da. Pode Tu falar. falou ali das ultrapassagens. Pelo Uhum. traçado da pista ali, dá pra chutar assim bem aleatório. Que o que aparenta ser uns 50% de chances que tu corta de ultrapassagem. Que é aquele trecho que tu vai fazendo assim, que ali é bem difícil ultrapassar, né? Não, Então ali, sobra mais os finais de reta ali, e as outras então, curvas meio que diferentes. o que eu vi é a galera tentando, mas como toda pista é mais curta, né? Mais Uhum. espremida, então ali o que eles utilizavam mesmo era para recuperação de energia. Porque daí, como você tá atrás do carro, você tá no vácuo, né? E você economiza um pouco mais de bateria do que o cara da frente. Então, por isso, ali eles iam comboiando mesmo. E daí, quando chegava na reta principal, aí sim eles tentavam ultrapassar. Mas fora disso, bem. O número de ultrapassagens tendia a ser pequeno, né? E até que. Não, teve bastante ultrapassagem, sim. Mas a etapa foi legal, tá? Então, mesmo sem Uhum. um número gigantesco, né? Sem tantas trocas de posição, comparando o início e o fim, foi bem interessante. O Cassidy, se não me engano, que chegou em terceiro e largou em nono, por exemplo. Ah, um negócio que eu queria comentar, que eu acho que poderia ser uma estratégia interessante para a Fórmula 1 adotar, mesmo que eu sei que não vai adotar porque já tem na Fórmula E, é o sistema de qualificação deles. Então, o sistema de qualificação deles funciona da seguinte forma. Primeiro que é dividido a primeira parte em dois grupos, o grupo A e o grupo B. E daí tem um tempo para o grupo A dar as voltas lá, os 4 primeiros classificam. Do grupo A, depois vai o grupo B, os 4 primeiros classificam. E daí, depois disso, eles vão fazendo um sistema de mata-mata. Então, o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo,
terceiro contra o sexto e quarto e quinto. E daí vai definindo, tipo, quartas, semi e daí final. E daí muda bastante, porque, por exemplo, o sete câmara, ele se tivesse, se não me engano, ele ia largar em sexto, se não me engano, ou terceiro, que eu não lembro, eu lembro só dos encaixes dele. E dele acabou passando uma etapa, mas daí perdeu. Então, tipo, eu acho que varia bastante, sabe? Eu acho que pode dar poderia dar uma mexida no sistema de classificação da Fórmula 1. Não sei se vocês entenderam, não sei se qual a opinião de vocês também. Consegui. Como se fosse um mata-mata de futebol. Depois Ou o da, mesmo sistema da da. primeira parte, sabe? E é uma volta só o sistema de mata-mata. Então, Interessante. se você perde a volta, se você erra, já era. É. Uhum. Eu acho bacana, porque até porque a Fórmula 1 ela nunca foi acostumada a ter um sistema único assim, né? Por muitos e muitos Sim. tempos, sempre foi bem aleatório. Na época do Schumacher, então, era uma bagunça, quase todo ano mudava. Então, como tu falou, não vai, talvez não aconteça, é bem improvável por ser da Fórmula E, né? Eles têm todos Uhum. uns negócios aí de exclusividade e tal. Mas acho que tem espaço até para a Fórmula 1 abordar outros tipos e não esse. Esse seria Sim, um tipo sim. interessante. É que eu achei bem interessante, assim, porque muitas vezes a gente tá vendo a qualificação e no Q1 a gente já sabe, pô, vai, vai dar Verstappen. Por uma volta que o Verstappen faz, mesmo que não seja a mais top. E vai que o Verstappen, nesse sistema de encaixes, ele poderia cair contra o Hamilton, por exemplo. E daí, numa disputa em que houvesse um equilíbrio entre as duas montadoras, né? Vai que o Hamilton passe e o Verstappen largue em oitavo, por exemplo. Ia ser interessante. E também nem sempre o melhor tempo vence, né? Mesmo que às vezes a gente pensa nessa questão de meritocracia e tal. Mas o melhor tempo foi numa semifinal do Mitch Evans, que ele fez na casa de 1:11. E daí depois ele não conseguiu repetir na final, e tanto que ele largou em segundo. Então, é um sistema diferente, eu achei interessante.